Continuando então na nossa página 50, a gente tem lá, em cada figura escreva se é uma reta, uma semi-reta ou um segmento de reta e como ela é representada. Então, nas nossas atividades A, B e C, a gente vai ter que identificar quem é a reta, quem é a semi-reta e quem é o segmento de reta. Vamos relembrar. Reta, ela passa por 2 pontos e ela continua, tá? Então, ela continua tanto para um como para o outro lado. Então, ela continua em relação aos 2 lados. Segmento de reta, ele vai de um ponto até o outro. E a semi-reta, ela começa num ponto e ela continua, né? Ela começa num ponto, passa por outro e ela continua. Então, lembrando essas ideias, nós vamos preencher aqui. Na letra A, a gente tem um ponto E e um ponto F. A nossa reta passa pelos 2 pontos e se estende infinitamente para os 2 lados. Então, nesse caso, a gente tem uma reta. Como a gente escreve? Como a gente escreve o nome para essa representação aqui? Então, como a gente escreve isso? Nós podemos escrever E e F. Como é uma reta, o tracinho assim em cima tem que ter a setinha dos 2 lados. Ou a gente pode escrever também de F até E e também a setinha nos 2 lados, ok? Então, essa nossa letra A está resolvida. Nesse caso, a gente tem uma reta. No exercício B, nós temos um segmento, né? Nós temos aí a partida no ponto H, passa por N e continua. Então, a gente vai... O que a gente tem nessa situação? Nessa situação, a gente tem uma semi-reta. Ela continua apenas de um lado. Neste caso, como que nós falamos referente a essa representação? Então, ela começa em H, passa por M e de M, a partir de M, ela continua. Então, nesse caso, nós temos apenas uma maneira de se representar, tá? Nosso último desenho, a gente tem, então, um segmento que ele acontece de P até Q. Então, no caso, aqui a gente tem um segmento de reta. Como a gente escreve essa representação? Então, da onde parte até onde vai. Como é segmento de reta, apenas o tracinho. Ou podemos dizer também que é de Q até P, também somente com o tracinho acima das nossas letras. O nosso exercício 4. Então, nossa atividade 4, vamos desenhar? Então, tá pedindo, marque os pontos, trace as figuras indicadas e escreva se é uma reta, uma semi-reta ou um segmento de reta. Então, a gente tem aqui esta representação. Temos os pontos A e B. Então, podemos marcar 2 pontinhos aí e identificar esses pontos. A nossa indicação em cima desses pontos, ela começa numa letra
e ela continua a partir da outra. Então, nesse caso, está indicando que a nossa reta, a nossa semi-reta, ela começou em A e ela vai continuar após passar no ponto B. Então, esta indicação aqui, setinha só para um lado. Então, nesse caso, a gente tem uma semi-reta. Meu Deus, se a professora está escrevendo semi-reta de forma errada. Ela não está escrevendo com 2 R's. Por favor, professora, acerte isso, por favor. Então, vamos fazer o conserto aqui. Então, semi-reta. E lá em cima também, né? Fica muito feio escrever errado, né? Então, semi-reta. Então, temos aí acertada a nossa escrita. A nossa outra indicação, nossa outra representação. O que faremos? Um ponto M e um ponto R. Olha só, o nosso traço em cima das letras. Eles têm a setinha para os 2 lados. Então, nesse caso, é uma indicação de reta. Então, significa que vamos ter uma reta que ela passa por M e passa por R. Então, ela vai continuar para os 2 lados infinitamente. Então, esta nossa apresentação é uma representação de reta. A outra atividade, a terceira atividade, a gente tem P e Q. E temos aí um tracinho em cima dessas letras. Então, significa que vamos fazer o ponto P, vamos fazer um ponto que é o ponto Q. Como é um traço em cima, então significa que nós vamos sair de um ponto e chegar ao outro. Então, nesse caso, esta situação é uma representação de segmento de reta. Vamos continuar. Temos outra indicação, outra coisa para fazermos. Trace uma semi-reta de origem em um ponto M que passe por um ponto P e depois responda. Então, precisamos fazer um ponto M, onde vai começar nossa semi-reta. Essa semi-reta, ela vai passar por um ponto chamado P. Então, vamos ao nosso desenho. Fizemos, então, os nossos pontos. Vamos aí para o que o exercício está pedindo. Semi-reta começa, passa por algum ponto e continua. Ele pede, como é representada essa semi-reta? Então, como que a gente faz a escrita desse nome, a escrita dessa figura aqui? Então, começou em M, passou por P. É uma semi-reta, então semi-reta é apenas o tracinho, uma setinha indicando para um lado. A gente tem a letra B para esse exercício. E a letra B é a seguinte: MP, então este segmento de reta e este segmento PM representam a mesma semi-reta? Então, olha só, temos nesta situação uma semi-reta que começa no ponto P
passa por M e segue. Esta situação indica o quê? Temos uma semi-reta que começa no ponto P, passa pelo ponto M e continua. Então, a nossa pergunta: representam a mesma semi-reta? Então, nesse caso, não, né? Nesse caso, essas duas indicações não representam a mesma semi-reta. Então, a gente vai escrever isso. Olha só que bonito agora escrevendo certo. Então, não representa a semi-reta. Justifique. Então, por que não é a mesma? Porque uma começa em M, a outra começa em P. Então, uma semi-reta começa em M e a outra em P. Então, não são as mesmas, não são a mesma representação, ok? Próxima atividade. Marque um ponto M e trace algumas retas passando por ele. Depois responda: quantas retas podemos traçar passando por M? Então, um ponto M, num lugar qualquer, vai ser o ponto M, porque indicamos este ponto com o seu nome. Devemos traçar algumas retas. Então, vamos traçando retas que passam por esse ponto. E assim, a gente pode traçar quantas retas a gente achar que é possível. Então, nesta situação, quantas retas podemos traçar passando pelo nosso ponto M? Então, aqui, a gente pode passar infinitas retas por esse ponto. Tá? Então, a gente consegue passar aí infinitas retas. Então, isso aqui, a gente pode até preencher esse nosso desenho aqui, essa nossa representação, e ele ficar totalmente fechado. Vamos ter aí infinitas retas passando pelo ponto M. Depois a gente tem: marque dois pontos distintos, C e D. Trace uma reta passando por eles. Depois responda: existem quantas retas passando por C e por D? Então, nossos pontos C e o nosso ponto D. Marque dois pontos, C e D. Trace uma reta passando por eles. Então, reta vai começar antes e vai terminar depois dos nossos pontos. E elas continuam infinitamente. Então, temos que colocar as setinhas nas pontas delas. Ele pede: existem quantas retas passando ao mesmo tempo por C e por D? Quantas retas? Então, uma única reta. Uma única reta passa entre C e D.